Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje eu tô aqui para falar de um livro maravilhoso que é o Inhamuns, da escritora Cadantas, publicado pela editora Moinhos. Eu li o meu no Kindle, mas ele também tem uma versão impressa que tem uma capa linda, que eu vou deixar aqui para vocês, porque a capa é bem colorida e linda. Mas o meu eu li no Kindle porque eu vi uma promoção e já queria ler rápido, já aproveitei para baixar. Faz tempo que eu tô ensaiando para ler alguma coisa da Cá, ela é uma escritora contemporânea, já publicou Boca de Cachorro Louco, já publicou Orgasmo Santo, mas esse é o seu primeiro livro de ficção, seu primeiro romance de ficção. E o livro é extremamente arrebatador. A gente tem uma história muito forte, muito envolvente. O modo como está estruturado, a gente tem uma história organizada em muitos capítulos, e esses capítulos são curtos, então a gente vai acompanhando as mudanças na narrativa, conforme a narrativa vai se desenrolando de uma forma que a gente vai lendo muito rápido, que a gente vai se prendendo na escrita da Ká, que narra a história muito bem, ela vai prendendo a gente na história, e cada vez a gente vai se aprofundando ali naquela narrativa, a gente vai se aprofundando no modo como a Ká vai construindo as personagens, vai estruturando os acontecimentos, então tudo isso vai deixando a narrativa com muito movimento e deixa a gente muito preso ali. Na hora que eu terminei, eu fui mandar recadinho pra Ká, eu sigo ela no Instagram, e na hora eu já mandei recadinho, porque o final me deixou assim, chocada. Porque a gente tem uma história toda muito boa, mas com um certo movimento. Então, quando a gente chega ali pro final, essa história ganha uma outra dimensão, ganha um outro movimento, e de repente a gente também tem um final absurdamente surpreendente, porque a história de repente dá uma reviravolta, assim. Então, é uma narrativa muito boa e muito surpreendente. A Ká é cearense, é mestre em literatura, então ela ambienta a narrativa justamente ali em Amuns. A personagem, que é a narradora protagonista, nasceu na cidade de Itauá, que fica a pouco mais de 300 quilômetros de Fortaleza, da capital. Então ela nasce em Itauá. E como aquele lugar é um lugar extremamente sacrificante para ela, é um lugar muito difícil, de repente ela consegue sair dali quando ela está com 15 anos, vai morar com uma tia, vai para Porto Alegre. Nesse lugar ela faz sua vida, nesse lugar ela faz sua história, sua trajetória profissional, sua trajetória acadêmica. Mas de repente, por conta de sua profissão, ela é convocada para voltar para a terra na qual ela nasceu, justamente porque eles estão recebendo um grupo de pesquisadores estrangeiros que vão ali para Inhamuns para fazer uma determinada pesquisa, e como ali dentro do jornal é ela que tem maior conhecimento do lugar, ela que acaba sendo convocada então para ir para Tauá para poder acompanhar essa expedição. Nesse processo de sair do lugar que ela está para ir para o lugar que ela nasceu, ela vai precisando também enfrentar todas as dores e todas as violências que ela, muito propositalmente, colocou uma pedra em cima. Então ela tem toda uma vivência, uma série de violências que fazem parte da história dela, uma série de dificuldades, e por conta disso ela meio que tenta fingir que isso não existiu, ela tenta meio que suprimir uma parte dessas dores e uma parte dessas violências, mas conforme ela vai voltando, ela vai precisando pouco a pouco enfrentar tudo isso, enfrentar toda essa história que é muito difícil para ela, e conforme ela vai enfrentando tudo isso, a gente que é leitor vai acompanhando ela nesse mergulho de volta, tanto para sua terra, mas nesse mergulho de volta para quem ela é de fato. Uma coisa que eu acho muito interessante é o modo como a linguagem está organizada, que essa personagem, ela sai da sua terra e ela vai passar muito tempo fora, mas a gente percebe que vez ou outra tem uma expressão típica, uma expressão regional, e a gente vai percebendo então que por mais que essa mulher tenha saído, por mais que ela tenha ido para outro lugar e feito a sua vida e a sua história em outro lugar, ao mesmo tempo a gente vai percebendo que ela é essa mulher, que ela é essa menina que nasceu na cidade de Itauá, e que isso não tem como, faz parte da sua história e faz parte de quem ela é. E a Mus também tem um trabalho muito legal e muito bem feito com a questão do erotismo. A gente vai percebendo que tem algumas cenas bem eróticas e que vai deixando o livro bem interessante, mas que também essas cenas elas não são gratuitas, como muitas vezes a gente vê. Não é inserção do erotismo pelo erotismo. Essas cenas, as cenas eróticas, elas vão aparecendo conforme vai sendo necessário, conforme vai sendo importante para a narrativa. Como eu pesquiso a representação da mulher na literatura, é muito comum a gente pegar obras que representem as mulheres com falas, às vezes, feministas propositais ali, ou frases soltas feministas, porque isso está em evidência agora muito mais do que teve em tempos anteriores. Então, como a gente já avançou
em relação a uma série de discussões no que diz respeito à representação da mulher na literatura, e hoje a gente tem grupos interessados nisso especificamente, é muito comum que a gente tenha muitas vezes uma representação pobre das mulheres ou uma representação de uma personagem que tem falas feministas, mas que são descontextualizadas. A Kyla entrega pra gente uma personagem, uma protagonista que é muito humana. Acho que é isso que eu mais gosto na personagem. Ela é necessariamente humana e como uma personagem necessariamente humana, ela tem um percurso marcado por acertos e por erros. E isso é uma coisa que eu gosto demais, porque a gente vai percebendo uma personagem que se fortalece, que cresce, que amadurece no meio de tudo isso, no meio dessas dores, dessas alegrias, dessas angústias, dessas coisas ruins e boas que vão acontecendo na vida dela e que, por consequência, ela vai sendo então essa personagem que tem boas escolhas, mas escolhas erradas, e isso entrega pra gente então uma personagem absurdamente humana. Gostei muito, então indico demais aí o livro da Ká para quem queira conhecer, para quem gosta de literatura contemporânea. Me surpreendeu demais. E se você já leu alguma coisa da Ká, conta aqui. Se você já leu Inhamuns ou se você já leu outras obras dela, conta aqui. Bom, gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Até mais!